E aí, pessoal, tudo bem? Beleza com vocês? Nós vamos começar mais uma aula, a continuação do mesmo assunto da aula anterior, fake news. Só que essa é a parte 2. Para estar nessa aula, você precisa ter feito a aula 1, então ter assistido a aula fake news parte 1, que é a anterior. E essa é a parte 2. Essa aula nós vamos fazer alguns exercícios, exercícios juntos, então tem que acompanhar, vão ser exercícios interativos junto com a aula, tá? Não sei se o som dessa aula vai ficar bom, que eu estou usando esse foninho aqui, porque o headset que eu estava usando nas outras aulas, ele é da empresa que eu trabalho, do iPad, e eu tive que devolver porque eles estão usando lá. Aí eu comprei um headset novo, só que eu acho que o headset é pirata, o microfone muito ruim, não funcionava direito e eu vou devolver ele. Então, por enquanto eu vou ter que gravar com esse foninho enquanto eles não me entregam o meu headset novo, né? Na verdade eu pedi o dinheiro de volta, então vou esperar voltar o dinheiro para comprar um headset novo, tá? Como essa semana ainda tenho mais algumas aulas para gravar, então acho que essa e mais duas aulas seguidas vão ser com esse foninho aqui, porque não vai dar tempo de chegar novo até o fim de semana. Beleza? Então vamos lá. Fake News parte 2. Nem vou explicar o que é fake news, porque você já viu na aula passada, e se não viu, volta na aula anterior. Não é para você acompanhar essa aula sem ter acompanhado a aula anterior, ok? Aqui eu vou frisar novamente alguns conceitos e nós vamos fazer basicamente exercícios. Vamos lá, fake news parte 2. Então, eu separei aqui para a gente começar a pensar sobre o assunto. Eu vou pôr minha imagem aqui em cima, não sei. Acho que aqui embaixo. Aqui embaixo sempre é mais legal. Tá, aqui. Ó. Então, durante a aula anterior, a gente viu o conceito de fake news. Então, da onde veio a fake news, falou um pouco até sobre o termo, fizemos uma reflexão sobre redes sociais, fizemos uma reflexão da diferença de boato e de fake news, fizemos uma reflexão sobre talvez as causas das fake news, o porquê que elas existem, fizemos uma reflexão de como funciona, como é criada uma fake news, e também fizemos uma reflexão sobre o que pode causar as fake news e como se proteger e evitar as fake news. Então, nesses quadros, eu separei algumas dicas que vai ajudar a gente a identificar as fake news. Então, a primeira é não confiar apenas no título. Então, não dá para só ler o título sem ler o texto. Se você confia só no título, é mais fácil de você cair nas fake news, ou seja, você vai tomar aquele título como verdade e não vai fazer uma reflexão sobre o conteúdo do texto. Então, não pode confiar apenas no título. Outra forma, verificar se o veículo é confiável. E quando eu falo veículo aqui, eu sei que muita gente está falando, o que tem a ver veículo? Veículo é o site, o local onde a informação está sendo veiculada, por isso que o nome vem veículo. Então, é o local onde essa informação está, ou esse texto está, ou essa notícia está, verificar se ela é confiável. É de alguma empresa grande, é um site que você confia, é algum lugar conhecido, é algum jornal conhecido. Então, tente verificar se é confiável esse local que você está verificando a informação. Outro ponto é verificar se existem outros lugares que noticiaram o fato. Então, essa era uma das dicas que nós citamos na aula passada. Então, se existe uma informação muito relevante, muito importante, que chama tanta atenção,
Não é possível que só um veículo só um veículo de comunicação que tenha essa informação, né? Então, normalmente quando uma notícia é muito importante, ela está em vários locais. Se você só encontra essa informação em um local ou em poucos locais, é estranho. Dá para a gente desconfiar que talvez seja fake news. E aí, a última dica é verificar a questão textual e a coerência, tá? Então, verificar se tem erros de português, se o texto está bem construído, se existe algo incoerente dentro do texto ou existe algo incoerente com a realidade mesmo, então coisas absurdas, né? Então, verificar essa questão ajuda a identificar as fake news. Então, a partir de agora nós vamos começar a ler. Eu separei 3 notícias. A primeira vez eu vou só ler a notícia com vocês. E aí, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem se essa notícia é fake ou não. E aí, aqui embaixo, nos comentários do YouTube, eu quero que vocês coloquem quantas vocês acertaram. Então, quais que vocês acertaram e quais que vocês erraram, ok? Então, escreve embaixo as que vocês acertaram e as que vocês erraram, ok? Vamos lá? Então, a gente começa o exercício agora. Separei a primeira notícia. Para homenagear mulheres, McDonald's coloca somente mulheres para trabalhar. Em uma ação de homenagem ao Dia da Mulher, a rede brasileira do McDonald's resolveu realocar os... E aí continua a notícia, eu já vou abrir para a gente ler. Ela foi publicada no dia 8 de março de 2018. O site é Revista Fórum. Bem, para homenagear mulheres, McDonald's coloca somente mulheres para trabalhar. Em uma ação de homenagem ao Dia da Mulher, a rede brasileira do McDonald's resolveu realocar os homens e colocar somente mulheres para trabalhar em algumas unidades. Iniciativa gerou revolta nas redes. Aí tem um quadro aqui, ó. Força Feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina. E aqui está escrito Dia Internacional da Mulher e o Mzinho do McDonald's. McDonald's foi mais uma das marcas a, neste 8 de março, prestar uma homenagem que não foi muito bem recebida pelas mulheres. Em uma ação especial do Dia Internacional das Mulheres, a rede brasileira da marca resolveu colocar somente mulheres para trabalhar em algumas lojas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina no restaurante, diz uma placa que foi colocada na frente dos estabelecimentos. Nas redes sociais, internautas homens e mulheres se revoltaram e questionaram onde estariam os funcionários homens. Deram folga? Questionou uma mulher. Muitas das críticas estão ligadas ao fato de que a ação provavelmente está fazendo com que as mulheres trabalhem dobrado, já que as equipes no dia a dia sempre são mistas. Eu vou tirar meu óculos que eu acho que está batendo a luz do monitor e está incomodando aqui, que está refletindo a luz do monitor. Até a publicação dessa nota, a marca não havia se pronunciado sobre a repercussão negativa. Já nos Estados Unidos, o McDonald's encampou uma ação que foi muito mais bem aceita pelas mulheres. Várias das unidades do restaurante inverteram o M do tradicional logo, formando o W de woman, em português, mulher. E aí, algumas pessoas que comentaram na internet. E aí, gente? O que vocês acham? Fake, não fake, ou tá no meio termo aí? Bem, essa notícia, ela é real, mas em partes. Então é meio fake.
Lembra que a gente disse que alguns títulos são sensacionalistas? Então, o que é real nessa notícia? Sim, o McDonald's ele fez algumas ações de trabalhar somente mulheres, mas eles não deram folga para os homens. Então, se você pesquisar esse título em uma outra página, vamos pegar o mesmo título, ó. Você vai ver, passa naquele filtro nosso que foi publicado em vários sites, inclusive ó, sites grandes como o Globo, a revista Veja, né? Então, já dá para a gente saber que alguma coisa, pelo menos, é real dessa notícia. Mas quando a gente abre num veículo mais confiável, aparece uma matéria, né, mais ou menos parecida. Ó, sério que o McDonald's deu folga para os machos tudo no dia da mulher? Algo errado não está certo. Então, em nota, o McDonald's negou que tenha dado folga aos funcionários homens desses restaurantes. Segundo a rede, eles foram alocados em outro restaurante. Esclarecemos que não houve folga para os rapazes que trabalham nesses restaurantes. Todos trabalharam normalmente conforme suas escalas. Houve apenas uma troca de locais de trabalho entre eles, para que esses 20 restaurantes pudessem reunir apenas mulheres na operação. Lamentamos que alguns clientes tenham concluído a mensagem de maneira equivocada. Segundo o McDonald's, as mulheres ocupam 56% dos cargos de liderança nos restaurantes. Então, essa notícia ela é sensacionalista, porque ela parece uma coisa, mas que na verdade é outra. Então, é importante a gente ler a notícia como um todo para poder entender, ok? Então, quem achou que era fake a notícia, acertou, né? Porque não era de tudo normal, e quem achou que era real, acertou também, porque uma parte da informação era real, mas a questão dos funcionários homens ter tido folgas para as mulheres trabalhar era mentira. E cai no que a gente falou da questão de coerência, né, gente? Seria muito incoerente uma coisa dessa, né? Até soa absurdo que no Dia das Mulheres fossem dar folga para todos os homens do restaurante e deixar só mulheres trabalhando. Então, muito estranho, né? Então tá incoerente, tá estranho. Agora vamos para o próximo. Segunda notícia: centenas de tartarugas morrem enroscadas em rede ilegal de pesca no México. Vamos ler lá no site. Centenas de tartarugas morrem enroscadas em rede ilegal de pesca no México. O governo do México crê que o número de animais mortos pode aumentar. Tartarugas eram de espécie oliva, a menor entre as tartarugas marinhas e ameaçadas de extinção. Aí tem a foto. São Paulo. Ao menos 300 tartarugas marinhas foram encontradas flutuando sem vida no mar, após ficarem presas em uma rede de pesca ilegal na costa do México, no Oceano Pacífico. A informação foi divulgada nas redes sociais pela Rede de Proteção Civil do estado de Oaxaca, nesta quarta-feira, e confirmada pelo governo local nas redes sociais. As tartarugas marinhas eram da espécie oliva, uma das menores do mundo, e corre o risco de entrar em extinção. A rede de pesca, informou o jornal americano El Universal, seria de um barco de bandeira estrangeira. O incidente aconteceu em Porto Escondido, que está a cerca de 760 quilômetros da capital do país, Cidade do México. A Procuradoria Federal de Proteção Ambiental do México iniciou uma investigação sobre o caso. A expectativa é a de que o número de tartarugas mortas no episódio aumente,
nas redes sociais circularam vídeos e imagens que mostraram o episódio, veja abaixo. E aí, aqui nós temos uma série de vídeos que não vale a pena. E aí a notícia continua, mas eu acho que até aqui a gente já consegue pensar. E aí, o que vocês acham? Dá uma olhada no site. O que vocês acham? Só vendo o texto e analisando o site, vocês acham que é fake ou é real? Então, quem escolheu real acertou. Essa notícia é real. Então, vamos ver alguma das dicas para a gente descobrir? Ó, tá aqui a notícia. Centenas de tartarugas morrem. Primeira coisa, joga no Google para a gente ver se aparecem mais informações como essa. Ó, apareceu no Exame, no Globo, Terra, Conexão Planeta, e aí vários. Olha que legal, apareceu imagens no IG, tudo, ó, TV UOL, inclusive tem até vídeos, né? Mas eu queria que vocês se concentrassem nisso, ó. O site é o site do Abril, da editora Abril, ó, Exame. É um site confiável. Outra coisa, ó, tem, ó, quem escreveu, ó, foi da redação com agências internacional. Tem fotos que confirma. Tem vídeos. Olha os vídeos. Tá vendo? Olha o vídeo rolando. Então, gente, ó, tem foto de pessoas que postaram no Twitter, de ONGs, né? As outras notícias, ó, do site. Então, essa notícia é real. Parabéns para quem escolheu real. Agora vamos ver a próxima. Aqui, ó. Pablo Vittar vai apresentar programa infantil na Globo em 2018. E aí? O que vocês acham? Precisa ler a notícia para saber se é real ou se é fake? Mas vamos ler, né? Nós lemos as outras, né? Cantor Pablo Vittar ganha programa infantil na Globo para 2018. O programa será uma versão atual do antigo show da Xuxa, que fez muito sucesso entre os anos 90 e 2000. Com a intenção de reconquistar o público infantil e levantar sua moral com a família brasileira, a Globo confirmou a assinatura do contrato com o artista Pablo Vittar, que é transformista e cantor, para que o mesmo passe a se apresentar um programa infantil de segunda a sexta. O programa será uma versão atual do antigo show da Xuxa, que fez muito sucesso entre os anos 90 e 2000. O anúncio foi feito pela emissora através do programa Encontro com Fátima Bernardes, que comanda a programação matutina diária da Globo. De acordo com os organizadores, o programa terá algumas adaptações para integrar melhor a ideia de ideologia de gênero. O cenário será aquele no mesmo formato, uma nave cheia de brilhos e luzes na abertura do programa da Pablo, que terá brincadeiras educativas, danças e apresentação de novo material educativo para informar melhor o público sobre a normalidade da ideologia de gênero. Teremos um quadro com crianças trans e homossexuais dentro do programa que se chamará Criança Viada. Diz... A gente não dá pra continuar lendo sem dar risada. O que vocês acham? É real ou fake? Fake, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui eu não vou precisar nem pesquisar nos outros sites, gente. É só questão de coerência. Seria. Será que a Globo mesmo iria colocar o Pablo Vittar para apresentar um programa infantil, gente? Né? É muito incoerente. Muito incoerente, né? Teremos um quadro com crianças trans e homossexuais dentro do programa que se chamará Criança Viada. Né?
Não dá, né, gente? Não dá. Só que tem gente que compartilha esse tipo de notícia, né? Não sei com qual intenção. Talvez só tenha lido o título, talvez não tenha verificado. E olha o site, ó, rondonoticias.com.br. Complicado, né, gente? Vamos então dar continuidade. Então nós tivemos três textos. Um era fake e real, ou seja, um pouco real, mas com algumas coisas um pouco fora da realidade, sensacionalista. A segunda era uma real e a terceira uma fake. Quem acertou, antes de eu falar, é claro, comenta aqui embaixo, tá bom? E aí, nós vamos para as atividades agora. Lembrando, para encaminhar as atividades, é nesse e-mail, tá bom? Nem vou ficar falando muito sobre isso, porque a maioria já está sabendo como funciona, tá bom? Então vamos lá. 6 questões para vocês responderem no caderno, tirar foto, coloca nome e número, não esqueçam, ok? A primeira, quais indícios levaram você a concluir qual notícia era falsa e qual era verdadeira? Então, nós tínhamos 3. Uma era mais ou menos falsa e mais ou menos verdadeira. A segunda era verdadeira e a terceira era falsa. Então, para vocês que acertaram, e quem não acertou também pode comentar nessa questão. Mas quais são os indícios? Como que vocês identificaram qual que era real e qual que era falsa? 2. Quais elementos, título, fonte, conteúdo das notícias fez você perceber que a notícia era falsa? Então, daquele lá da última notícia, como que vocês perceberam que ela era falsa? 3. Em que a atividade proposta mudou a sua percepção para identificar uma notícia falsa? Então, de que forma você acha que assistindo a primeira aula e essa segunda aula e esse exercício prático que a gente fez mudou a sua percepção, ou seja, o seu conhecimento sobre notícia falsa? De que forma ela te ajuda? 4. Uma pergunta de opinião. Você tem o hábito de compartilhar uma informação assim que a recebe pelas redes sociais ou WhatsApp? Em outras palavras, ele está perguntando se você tem, ou tinha, né, no caso, depois de assistir essas aulas, o hábito de compartilhar notícias sem ler, sem checar, sem fazer nem passar por nenhum filtro. 5. Quais cuidados daqui para frente você terá para realizar uma checagem de informação? Então, o que você vai fazer a partir de agora para checar as informações? 6. Quais são as consequências da disseminação de uma notícia falsa? Então, o que pode causar a transmissão de notícias falsas? E assim a gente termina essa segunda aula, que foi mais curta. Encaminhe as atividades por e-mail. Se tiver dúvida, posta aqui embaixo. Posta aqui embaixo também quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram. Ok? Então a gente se vê. Até a próxima. Tem mais uma aula ainda para essa semana, que vai ser a terceira. E a gente se vê. Até mais.